Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. Hoje o vídeo é sobre um artigo de Byung-Chul Han, foi publicado na Folha de São Paulo. Eu vou colocar o texto aqui na descrição, você pode ler, cujo nome é Pandemia do Coronavírus indica retorno à sociedade disciplinar. Isso é muito interessante porque ao longo do artigo, Byung-Chul Han ele diz que existe uma possibilidade das sociedades mais liberais retornarem ao modelo disciplinar. No subtexto a gente compreende que elas, de certa forma, então, não tem mais esse modelo, né? Eu imagino que o Byung-Chul Han compreende que o modelo de vigilância que existe nas sociedades liberais seja muito próximo daquilo que é exibido por Deleuze na sociedade do controle, né? Um modelo que tem muito mais a ver com um controle próximo ao digital, um controle que não precisa individualizar, não precisa reunir, não precisa juntar os indivíduos, colocá-los em locais específicos e pode controlá-los onde eles estiverem. Durante o texto, o autor vai citar que nas sociedades onde o modelo disciplinar ainda é vigente, sociedades asiáticas, foi muito mais simples de se controlar a pandemia. E ele se pergunta se esse modelo não vai ser, de certa forma, readotado também na Europa, nas Américas, nos lugares mais liberais, exatamente como uma força para controle desse tipo de praga que é o coronavírus. O subtexto ali já diz que as sociedades asiáticas estão sob um modelo disciplinar de sociedade e ele diz que tem a ver com a tradição de disciplina da Ásia. E as sociedades europeias, vai dizer ele, mais liberais, e os Estados Unidos também. Na verdade, ele nem cita as Américas, nem considera as Américas. Esses estados, na medida em que não conseguem controlar a pandemia, não conseguem ter políticas que são de fato obedecidas, de controle, de confinamento, de controle de circulação, talvez somente com o restabelecimento da sociedade disciplinar isso pudesse ser de fato obedecido. E ele traz o seguinte questionamento, né? Nós devemos temer pela pandemia ou devemos temer pelo retorno à sociedade disciplinar, né? Qual que a gente deve temer mais? Isso é muito interessante porque parte de um princípio, como eu disse, de que as sociedades que nós vivemos hoje não são mais disciplinares. Isso não é muito bem verdade, né? Ainda existem prisões, ainda existem escolas, ainda existem manicômios, né, hospitais psiquiátricos aos montes. Na verdade, os mecanismos disciplinares continuam a ser aplicados aos indivíduos. O que talvez não haja é um controle rigoroso dos movimentos, né, como era descrito pelo Foucault em Vigiar e Punir. No entanto, esse controle minucioso dos movimentos, talvez ele seja uma parte da produção do corpo dócil que pode muito bem ter sido modificada nos países mais liberais, em que o corpo dócil é um corpo que está muito mais afim de consumo, não é um corpo dócil exatamente para a produção. Isso quando a gente estuda os pensadores a respeito da pós-modernidade como Bauman, Gilles Lipovetsky, em que a subjetividade é formada para ser uma subjetividade consumidora acima de tudo. Então a disciplina, a injunção instalada no sujeito é uma injunção do consumo. O poder positivo que marca o sujeito e lhe diz as condutas necessárias para se aplicar é um poder que marca para o consumo, marca impondo o consumo como uma maneira positiva de se agir e não como uma maneira repressiva. Então o medo de retornar a uma sociedade disciplinar talvez seja no fundo um medo de retornar a uma sociedade linha dura igual a uma ditadura militar, por exemplo. Isso é um medo justo, de fato existe essa possibilidade. Mas eu questiono muito se a sociedade disciplinar ainda não existe, por exemplo, no Brasil, onde a gente vê o efetivo de policiais aumentar com o passar do tempo, embora em muitos estados isso não aconteça, no geral isso aumenta, onde a gente vê o efetivo também de segurança privada aumentar muito ao longo do tempo, ultrapassar o número do efetivo policial, onde a gente vê também prisões superlotadas, onde a gente vê escolas superlotadas, porque não há construção suficiente de escolas para os alunos que existem no Brasil. É muito difícil dissociar isso do funcionamento de uma sociedade disciplinar em que o sujeito é marcado para se tornar mais útil. De fato, uma escola ruim, ela marca o sujeito para ele se tornar útil em subempregos, principalmente. Empregos informais, que geram uma parcela entre 30% a 50% de todos os empregos do Brasil hoje, por exemplo.
Então eu acredito que o ponto do Byung-Chul Han talvez possa ser direcionado para um medo que exista em relação a uma volta de uma ditadura militar, talvez. Isso pensando, é claro, no Brasil, né? Se for pensar na Europa, eu acho que a análise seria outra, acho que caminharíamos para outro sentido. No futuro nós iremos falar mais sobre a sociedade disciplinar, sobre a disciplina em Foucault, sobre os assuntos que estão dentro de Vigiar e Punir, que estão dentro da história da sexualidade. Nesse momento eu resolvi me ater somente ao texto do Byung-Chul Han. Se você gostou, você pode se inscrever no canal, pode curtir o vídeo para outras pessoas também poderem ver. Muito obrigado e até a próxima!